Nos saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma vez, essa noite, estamos aqui, diante da casa da nossa irmã Maria, e aqui diante da Assembleia de Deus de Parana, estamos aqui nessa praça para anunciar mais uma vez o Evangelho de Cristo. Essa equipe que veio lá do Vale de Virilhão, engrossado com outras pessoas, que faz parte de um todo, para juntos anunciar essa palavra tão maravilhosa. Já temos ouvido hinos maravilhosos. Temos ouvido aqui a poesia daquele militar do Exército, Major Mário Barreto França. É muito bonito, ele fez várias poesias e todas tocantes, todas que falam fundo nas nossas almas e nas almas daqueles que estão precisando de salvação. E aqui estamos para participar desse grande banquete espiritual, onde todos podem participar, onde vemos aqui a verdadeira democracia que o mundo procura, mas não acha, porque se encontra aqui, onde todos podem participar dessa obra de Deus. Meus amados irmãos, eu queria meditar no pequeno versículo, sem tomar muito tempo, porque tem outros servos e servas de Deus, para dar o seu recado, meditar no pequeno ponto da palavra de Deus, para servir de ponderação para aquelas pessoas ouvintes da palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 10, versos 31. Hebreus, capítulo 10, verso 31. Aleluia! Naquele livro de Hebreus, carta de Hebreus, capítulo 10, verso 31, onde diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse pequeno versículo que se encontra lá no livro de Hebreus, já nos capítulos finais, foi uma advertência do apóstolo para os seus irmãos hebreus. Muito embora ele não redigisse a carta, porque o povo de Deus estava espalhado em várias províncias gregas, mas ele, sendo hebreu da tribo de Benjamim, ele escreveu aquela carta para os seus irmãos hebreus, os seus irmãos israelitas, israelenses, como chamamos hoje. E como ele tinha, juntamente com a sua nação, promessas, pactos e convênios com Deus, desde o tempo de Abraão, a linguagem que ele escrevia para eles era uma linguagem diferente de quando ele escreveu a carta aos romanos, aos coríntios, todos eles gentios, aos colossenses. Era uma carta diferente, porque para os gentios ele falava logo abertamente, porque a porta estava aberta para todo aquele que quisesse entrar. E os gentios, povos não judeus, estavam ligados naquele evangelho, sentiam a necessidade desse evangelho e queriam se aproximar para se ver livre daquele fardo terrível do peso das suas culpas. Porém, o povo hebreu precisava de um hebreu com a autoridade dada por Deus para escrever aquela carta. Embora, repito, fosse redigida por irmãos de sua confiança, que sabiam o léxico grego muito bem, sabiam traduzir, explicar e fazer a redação no grego perfeito, para que fosse entregue às regiões dos Coríntios, dos Tessalônicos, assim por diante, para que eles vissem, porque os judeus estavam espalhados por todas essas nações, nós sabemos disso. E ali naquela carta ele diz: horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Hebreus,
capítulo 10, verso 31. E as pessoas ficam, umas apontando Deus como um ser torturador, um ser inalcançável, inatingível, que não presta a mínima atenção para o sofrer do ser humano, que não sente, às vezes, uma criança que morre esmagada, que não sente a dor de um ancião que está chorando sozinho, abandonado pela sua família, e que está prestes a morrer. Eles não sabem que esse Deus, mesmo permitindo que aconteça tantas calamidades, eles não sabem que Deus é amor e que Ele sente no seu íntimo tudo isso que está acontecendo. Porém, a sua palavra não pode voltar atrás. Ainda que custe caro ao interior de Deus, ainda que custe caro ao coração de Deus, ainda que custe dolorosamente um preço alto, ver sofrer muitas vezes que não merece. Mas Ele falou e assim tem que se cumprir. É por isso que nós cremos um Deus que quando Ele fala, Ele cumpre. Nós cremos um Deus que Ele diz: e aqueles que creem em mim curarão os enfermos, falarão novas línguas, e impõerão as mãos sobre os demônios e eles serão expulsos. Nós cremos nesse Deus, o Evangelho que vem não baseado em ciência, em pensamento humano, mas sobretudo em poder, pois foi o que o apóstolo São Paulo disse: quando fui ter convosco, não fui com manifestações de sabedoria, de conhecimento, mas com poder, demonstração, prodígios do Espírito Santo. Esse é o Evangelho de Deus. E aqui, homens, mulheres, crianças, pessoas que já deram suas vidas, entregaram-nos aos pés de Cristo. Estenderam seus braços e disseram: Senhor, eu te aceito como meu Salvador. E que tenho aceitado, e que eu tenho recebido o Espírito Santo, e que eu tenho recebido os sons do Espírito Santo, e que alguns estão mostrando para o mundo o que é o fruto do Espírito através da sua vida, uma nova vida modificada pela palavra de Deus. Eles podem dizer: eu sou aqui apenas um pequeno porta-voz, mas todos que estão aqui poderão dizer para você, citando o que o apóstolo São Paulo disse tão taxativamente: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por que isso? Porque aquele Deus todo-poderoso que criou o céu e a terra, aquele Deus que se manifestava no meio do povo de Israel como anjo do Senhor, numa forma que todos pudessem ver. Um Deus que se manifestava nas bocas dos seus profetas, que se manifestava em sonhos, e que quando o sacerdote era consultado e punha as mãos nos umbrais sagrados do tabernáculo, e ali estava o urim e o tumim. Se acendesse, era Deus que tinha dado a ordem. Se não acendesse, Deus não tinha falado. Então nós estamos aqui falando do Evangelho 100% sim de Deus. Nós não temos aqui dúvida alguma. E estamos dispostos a sofrer, a ser criticados por essa verdade, porque estamos aqui defendendo o Evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. Então, voltando, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por quê? O mundo antigo zombava daquele homem chamado Noé, um dos 3 homens que Deus mais amou, segundo a Escritura. E ali, a ordem de Deus era: constrói aquela grande arca, aquele grande receptáculo, porque vai cair água lá de cima. É uma zombaria, porque a Escritura mostra que a terra era regada de baixo para cima. Havia um vapor, havia aquela água que regava todas as plantas e a natureza e refrescava o ambiente e que vinha de baixo para cima. E eis que apareceu aquele homem chamado Noé e diz: as águas vieram lá de cima e inundaram a terra por causa do clamor
desse pecado, dessa incredulidade, que tem se avolumado de tal forma, que chegou às narinas de Deus, e arde, e fede nas narinas de Deus. E Deus deu o recado, e Noé creu, e aqueles seus filhos, sua esposa, creram também. E juntos começaram a batalhar na construção daquele grande provimento que Deus havia dado, porque nós temos Yahvé, o Deus da providência. E ele estava providenciando ali, antes de Abraão, ele já estava providenciando ali um livramento para aqueles que crescem no seu nome. E ali naquela arca, durante os quais, naquela grande construção, naqueles anos, 10 anos de ano, Noé sofrendo injúrias, calúnias, difamações, humilhações, e perseverando firme naquela fé, porque Deus o havia chamado. É por isso que hoje, essas pessoas que aqui estão, que sirvam de exemplo para vocês, que estão aí do outro lado, ouvindo o Evangelho. Essas pessoas que aqui estão dispostas a sofrer por Jesus, porque o sim que elas deram para o Senhor não foi um sim duvidoso, mas um sim segundo a palavra de Deus. Porque Jesus disse, sim, não. Jesus não gosta de meio termo. Mas eu gosto disso e daquilo dos crentes, mas eu não quero ser crente. Aquele que não é crente é incrédulo, não tem meio termo. Aqui não estamos aqui agredindo, nem atacando a ninguém, mas mostrando o que Jesus disse. E eu estou aqui como pecador, como pequeno servo de Deus, dizendo só o ABC. Se Jesus estivesse aqui no vosso meio, ele dizeria Yahvé e mais para frente, e muitos poderiam até apedrejá-lo. Graças a Deus que não é o caso aqui. Então, prezados amigos, horrível coisa é cair nas mãos de Deus e fogo. Porém, quando eles viram, depois de 7 dias que Noé estava preso na arca, e Deus sabia que Noé era muito bonzinho, e por amor ia abrir a arca para ajudar as pessoas que estavam chorando desesperadas. E Deus fechou por fora. E naquele tempo que Deus fechou por fora, Deus deu 7 dias de espera. Naquela espécie de espera, aqueles 7 dias, foram os piores dias para Noé. Não porque ele não cresce que Deus ia fazer chover sobre a terra, mas porque os insultos de trás da madeira daquela arca eram insuportáveis. Pancadas, batidas, zombarias. O louco ficou dentro dessa grande coisa de madeira, desse mausoléu, e vai morrer os animais. E está trancada, nem ele pode abrir, está tudo fechado. E aquele primeiro dia, segundo dia, quinto dia, sexto dia, todos zombando, batendo, fazendo as piores coisas, dizendo todo tipo de blasfêmia contra Deus. Mas no 7º dia, quando começou a ver aquelas coisinhas brancas, que hoje nós chamamos de nuvens, eles começaram a estranhar. E aquelas coisinhas brancas começaram a ficar cinzenta, escura, cinza chumbo, e começaram a enegrecer o céu. E o terror se apoderou deles. E quando o terror se apoderou deles, e começou a cair água, não havia mais salvação, porque a arca estava fechada. Eles endureceram seus corações na hora que estava aquele livro servo de Deus, declarando a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, vai acontecer isso e isso. Nós vemos hoje muitas pessoas dizendo para aqueles que estão testemunhando do Evangelho, isso é tolice, isso é bobagem, isso não vai acontecer, o mundo não vai se acabar, na verdade o mundo não vai se acabar, quem vai se acabar é você. E se você não estiver pronto para se encontrar com Deus, você estará totalmente perdido. Não adianta súplicas posteriores, não adianta para Deus preces, sacrifícios, desesperos, não vai adiantar. Se você partir zombando de Deus, Deus não vai mudar a chave na eternidade e te fazer o santo.
Ele pode fazer de você um santo a partir daqui. Santo, separado do pecado, separado para a vida eterna, separado para morar com Cristo na glória e fazer parte da sua noiva. Vai expulsar o tempo e não tomar o tempo dos nossos amados irmãos e irmãs. Vejamos lá em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra chegou aqueles 2 anjos. E quando eles pisam nessa terra, assumem forma humana. E Noé viu aqueles 2 homens na praça. Ele conhecia o pecado de Sodoma e Gomorra e daquelas 2 cidades satélites, as demais Zeboim, que estavam ao redor de Sodoma e Gomorra. E quando ele olhou para aqueles homens sentados na praça, sem ter para onde ir, ele disse: eu vou dar abrigo àqueles homens têm algo de Deus. Eu vou chamar eles para a minha casa. E aqueles homens estavam tão corrompidos, aqueles homens Sodoma e Gomorra, não os que Ló chamou para a sua casa. E naquela hora que Ló chamou e deu hospedagem a eles na sua casa e protegeu-os ali, não sabia ele que estava protegendo anjos de Deus. Tudo pela fé. E me lembro do nosso amado pastor Teixeira Rego. Quem se lembra do pastor Teixeira Rego? Ele dizia assim, naquele tempo: irmãos, naquele tempo eles, sem saber, como diz em Hebreus, hospedaram anjos. E hoje muitas vezes nós sabendo, hospedamos a Satanás. Então, o pastor Teixeira Rego era bem rígido, mas ele segurava bem a doutrina. Ele ia avante, era muito bom. Ele tem um bom testemunho. Então a verdade é essa mesmo. E naquela hora que as coisas se precipitaram e não foi convidar os seus erros para salvar do castigo de Deus, eles zombaram, criticaram, tiveram uma como louco, como todo coitado e idiota. E os anjos se apressaram, levaram ele, suas filhas e sua esposa da cidade. Vamos embora, que agora vai cair fogo e enxofre. Aqui não tem mais uma barquinha para poder levar até outro canto, até o Monte Arará na Armênia. Não tem mais essa barquinha. Essa barquinha não existe. Porque o que nós temos aqui é fogo e enxofre. Qualquer embarcação que eu me faça, qualquer indústria que eu me faça, não vai dar certo, porque ela vai ser queimada. Aqui só resta uma coisa: sair da cidade, porque vai cair fogo e enxofre. E eles começaram a zombar e começaram a criticar. Mas não é porque eles criticaram, não é porque eles zombaram, que Deus não derramou o seu juízo em cima deles. Eles não fizeram como os ninivitas, que quando Jonas chegou e disse que a cidade ia ser submergida com fogo, eles se humilharam até o rei, caíram como um chimbó, se cobriram de cinza, e mesmo sendo um povo pagão, porque os ninivitas eram um povo iraquiano, aqueles iraquianos, ninivitas, dobraram os joelhos e disseram: o Deus dos judeus está certo, vamos chorar, se humilhar, e Ele vai nos dar a libertação. Mas, porém, aqueles homens de Sodoma e Gomorra, que zombaram, que criticaram, nem por isso Deus vai deixar de derramar o seu juízo, porque nós estamos falando com Deus que não mente, um Deus que é verdadeiro, todo verdadeiro, um Deus que é fiel, um Deus que levanta os mortos, um Deus que ele levanta alguns e derruba outros, que dá graça aos humildes e que abaixa aos soberbos. Nós não estamos aqui falando num Deus que fica meio lá e meio cá. Nós estamos falando aqui num Deus que é como se fosse um velhinho decrépito e que não tem nada na cabeça e que passa a mão por cima de qualquer erro. Nós estamos falando aqui num Deus que, embora lá no Apocalipse João viu ele com os cabelos brancos como a neve, mas é um Deus sempre jovem, sempre novo, e os seus cabelos brancos significa a autoridade de juiz, suprema autoridade do universo. Aqueles cabelos brancos significa autoridade, significa poderio, mas não por questão de idade, porque trilhões e trilhões de anos para Deus não passam de segundos. Então é isso, meus amados irmãos, amigos da palavra de Deus. Hoje faço um apelo
Hoje pessoas cantaram hinos que vão tocar o teu coração como tocam os nossos. Hoje pessoas vão dizer algo, e vão falar algo, e vão dizer mesmo que seja só uma frase. E essa frase poderá tocar o teu coração e te trazer até aqui. Porque se tu partires para a eternidade, sem ter certeza de vida eterna, não importa se você gosta de Jesus, não importa se você chama Jesus de Jesusinho da minha alma, se você não tiver o carimbo de Deus dizendo, filho, filha, você tem vida eterna, se você não tiver isso dentro de você, de forma alguma você será encontrado lá. Então os irmãos aqui vão preparar, vão fazer o apelo, vão pregar a palavra, porque aqui eu estou dando só um testemunho de que horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Temos muitas coisas na Bíblia para corroborar essas palavras, para endossá-las, para comprovar, bem mastigadinho para você, que isso é mentira. Porém, a palavra de Deus, ela fica aqui, diante de você. E o pastor, os servos de Deus que estão comandando essa obra, que desde já eu agradeço em nome de Jesus, eles continuarão e procurarão te mostrar como é útil para a tua alma. Não é bom para nós, porque nós já fizemos a decisão. É bom para a tua alma tomar a tua decisão ainda hoje, porque você não sabe o dia de amanhã. Em nome de Jesus. Amém.